Perfeito. Gente, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de reflexão. Queridos, 11ª temporada e reta final. Hoje, dando abertura aqui numa trilogia sobre o Natal, já percebem aqui pelo clima do cenário, né? Substituímos todos aqueles animais da África, um tema da Lições da África desse ano, por presépios para marcar a presença nesse clima de Natal nas nossas noites de reflexões. E é por isso que nós decidimos por ter os últimos 3 episódios dedicados a esse tema tão especial. Vocês já devem ter observado, eu vou trazer aqui nosso primeiro slide, quando eu deixei ali na sala de espera. Nosso slide já tinha aí uma referência visual ao tema dessa trilogia, desses últimos 3 episódios, né? Vou comentar já sobre esta imagem, episódio 35 desse ano, portanto chegaremos a 37, né? Faltou um pouquinho mais para dar os nossos 40 em média, né? Mas eu quero iniciar o tema de hoje mostrando esta imagem e vou fazer uma perguntinha para vocês. Aqueles que assistiram às últimas, deixa eu ver aqui, 4 lives, quando eu coloco essa tela com algumas tintas ali, pergunto a você que assistiu essas últimas 4 lives, qual foi o pintor escolhido para retratar os episódios sobre o nascimento de Jesus na nossa live? Alguém tem alguma dúvida aqui? Será que, olha, vou colocar aqui a imagem novamente. Esta é uma tela, uma imagem que vem diretamente do estúdio desse pintor. Eu coloco mais uma imagem aqui do estúdio ali. Que inspiração, né? Fui buscando ali várias imagens desse pintor em atividade, com telas que são verdadeiras obras-primas, ou obra-primas, né? E você tem aqui, exatamente, eu sei que você acertou, Nathan Green. Meus amigos, que inspiração de pinturas que ele tem trazido ao mundo, especialmente com temas religiosos da vida de Jesus. E, em especial, eu trago para vocês nesse início da primeira do primeiro episódio sobre o nascimento de Jesus, a tela que ele resolveu retratar. É esta que eu mandei para vocês no grupo de WhatsApp. A Maria, uma imagem jovem, com um bebezinho Jesus no colo, e ao fundo você tem ali os dois elementos que, retratados pelos livros dos evangelhos, que marcam a presença das primeiras visitas que vieram ver o menino Jesus. Pastores no campo, podem ver as suas ovelhas ali também, e os tradicionais magos do Oriente. Por conta dos 3 presentes, você sabe, as pessoas acreditavam que eram 3 pessoas, porque eram 3 presentes, uma, uma possibilidade realmente, e também acreditavam que eram reis pela qualidade dos presentes. Então, por isso que tradicionalmente tem sido mencionado como os reis magos. Essa é a tela. Aliás, antes de comentar um pouquinho sobre a inspiração que o Natan teve em relação ao texto bíblico, eu queria destacar para vocês uma curiosidade ao vocês olharem essa tela. Aliás, vamos até fazer uma rápida interrupção, né, gatinha? Temos a imagem dessa tela aqui. Sim, Ah, sim, sim. garantido mais uma impressão. Tá aqui, ela com um recorte dessa inspiração de imagem. O Nathan Green deu o título, ele dá título a todas as obras dele, você já sabe disso, né? E sempre são títulos mais assim evidentes para que ficasse bem marcado, e esse aqui não poderia ser outro, né? Ele colocou como Maria
e o bebê Jesus. Ele fez questão de colocar o título de bebê. Me fez lembrar as suas aulas, gatinha, de musicalização para os bebês, né? Foi ainda hoje, né? Hoje, três. Três bebezinhos, né? E tá aqui, vou deixar esse do lado dos Reis Magos, para dar uma força aqui para eles, Reis Magos, olha só, os Magos do Oriente. Eles já chegaram, portanto, agora no cenário do nascimento de Jesus aqui no nosso escritório. Amigos, eu queria voltar a essa imagem para destacar, eu achei é uma imagem de uma certa simplicidade, né? Talvez a gente possa pensar assim, poxa, é uma tela relativamente simples, né? O destaque ali para Maria com o bebê Jesus, como ele disse, e um pouquinho do cenário. Mas há uma beleza tão interessante por trás dessa obra que o Nathan Green ele retratou. Vocês perceberam aqui o tom de cores utilizadas pelo Nathan? Há uma tendência muito clara para o azul e para o violeta. Essas cores que estão sendo trabalhadas ali, em especial, é uma cor que se chama, um tom que se chama azul índigo. Olha que interessante, azul índigo. Ele é caracterizado por um azul mais profundo e escuro. Você pode ver ali, né? Denotando que essa cena aqui está mais à noite. E esse azul índigo, olha a que grau de detalhe o Natan chegou para retratar o nascimento de Jesus. Ele é uma cor que ele fica ali entre o azul e o violeta. O azul com a característica da calma que o azul transmite, especialmente esse azul mais escuro, e o violeta, que é caracterizado por uma cor que tende a transmitir e ficou caracterizada por mistério. Olha que interessante, entre a calma do azul e o mistério do violeta. Nessas cores, Nathan Green ele procurou retratar aqui, olha, é uma noite que trouxe uma calma de esperança para a humanidade, mas ao mesmo tempo cercada pelo mistério do nascimento de Jesus. Deus vindo a este mundo na forma humana. Quer mistério maior do que este? E é por esse motivo ele buscou essa cor do azul índigo, que é um corante também natural, utilizado de uma planta chamada índigo, por isso esse nome, porque é uma planta originária da Índia, e esse índigo fera foi utilizado hoje agora de forma massiva para atingir o nosso tradicional jeans azul. Por isso o indigo blue, né? E ele retratou agora com um significado muito profundo, né? O azul índigo, a calma do azul e o mistério da violeta para retratar a noite que Jesus veio ao mundo. Por isso me deu mais significado ainda esta imagem aqui. E evidentemente que o Nathan Green ele se inspirou nesse trecho da Bíblia de Mateus capítulo 1, verso 21, e que eu trago hoje de início aqui para vocês, né? E ela, referindo-se a Maria, mãe de Jesus, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha, percebe? Inclusive a referência da música que eu falei hoje aqui para vocês, colocam para vocês ouvirem aqueles que chegaram depois, lá no nosso grupo de WhatsApp. Mas que música inspiradora, né? Uma pergunta a Maria. Maria, você sabia que o seu bebê veio ao mundo para salvar a humanidade? Que letra inspiradora. Baseado em Mateus, capítulo 1, verso 21, que eu trago aqui a vocês. E o próprio Natan gostaria de, além dos comentários das cores utilizadas aqui por ele, gostaria que vocês
soubessem o próprio comentário dele em relação a essa obra. Encontrei na galeria de arte dele virtual esse comentário. Palavras do próprio Natan agora. Contra o céu noturno azul índigo, já partilhei aqui para vocês o significado deste azul, deste tom de azul, né? Com pastores e magos ao fundo, a jovem Maria segura seu precioso recém-nascido. Todo recém-nascido é um ser precioso, não só para sua mãe, para os seus pais, mas se assim não for, sobretudo para Deus. Só que agora esse precioso recém-nascido era simplesmente, é uma referência aqui, esse texto, mas simplesmente Jesus, o Salvador da humanidade. E ele continua, nesta montagem que ele retratou nesse quadro, que retrata os eventos do Natal, somos lembrados. Falta um Szinho ali, a gente corrige depois para mandar para vocês. Somos lembrados não apenas da ternura entre mãe e filho. Aliás, quando a gente olha novamente essa imagem, tá ali, ele mesmo retrata isso, né? A ternura entre mãe e filho, mas também de uma proclamação incomparável, inimaginável de salvação e esperança. E é isto que ele quis retratar nesta obra. Amigos, vou dar uma pausa aqui, vou olhar um pouquinho para vocês. Deu mais significado a essa obra agora? Vou mandar para vocês ali, né? Como é gostoso quando a gente procura encontrar o sentido das coisas, se aprofundando, seja num texto da palavra de sabedoria da Bíblia, ou seja até numa imagem como um artista tão abençoado como é o Nathan Green. Amigos, nós reforçamos esse tema hoje de uma forma muito especial, em 3 episódios, por um motivo muito claro. Você percebe, nós estamos aqui em São Paulo e provavelmente na sua cidade aí também, como esse significado profundo que o Natan procurou dar à sua obra de arte do nascimento de Jesus está se perdendo nas comemorações de Natal hoje em dia, né? Nós temos um hábito que agora, esse ano ainda não foi possível, de percorrer as decorações de Natal aqui em São Paulo. E eu já tenho falado isso para vocês algumas outras vezes. Parece que agora a gente tem um ou outro presépio fazendo uma referência ao nascimento de Jesus em um outro local. Mas a grande maioria dos shoppings centers de São Paulo, você tem decorações de toda natureza, mas não referindo-se ao nascimento de Jesus. Você tem um Natal de todos os tipos possíveis, mas não mencionando o nascimento de Jesus. E é por isso que, mais do que nunca, eu quis fazer esse mergulho um pouquinho mais profundo na obra do Nathan Green e que este Natal seja um Natal diferente na sua vida também e na vida dos nossos queridos. E é por isso que eu, dando sequência aqui, quero utilizar essa obra. A gente vai lembrar essa obra aqui nesses 3 episódios, tá bem? Para que a gente possa dar um significado maior ao Natal. E este ano, ao invés de comentar um pouquinho mais sobre os relatos dos acontecimentos ali ao redor do nascimento do menino Jesus, e já fizemos isso outras vezes, eu quero propor um olhar diferente para o Natal. Por isso o título veio nessa trilogia, nesses 3 episódios, com este título aqui: Natal no Plano de Deus. Olha, quando nós olhamos para o Natal, essa celebração, essa comemoração de um dia de nascimento, mas simplesmente do nascimento do Deus menino. Nós temos aqui o nascimento de Jesus como foco, pelo menos deveria ser, né? Já disse aqui que em muitas circunstâncias já se perdeu esse foco. Mas o foco, evidentemente, do Natal está no nascimento de Jesus. E quando nós olhamos assim para essa
Aliás, eu queria até fazer um comentário, né? Essa palavra Natal é uma palavra que vem do latim e, evidentemente, é uma referência à natividade, ao nascimento. No início da era cristã, logo depois que Jesus foi sacrificado e ressuscitou e subiu aos céus, os primeiros cristãos, esses os cristãos da primeira era, né? Então nós estamos falando do ano 31 até o ano 100, primeiro século. O segundo século também, entre 100, o ano 100 e o ano 200 aproximadamente, os cristãos daquela época, eles não celebravam necessariamente o nascimento de Jesus. Claro, existia um carinho muito especial pelo nascimento de Jesus. Mas a celebração maior era da Páscoa, era do sacrifício de Jesus para a salvação da humanidade. E então se seguia mais ou menos paralelamente aos judeus que continuavam celebrando a Páscoa, mas não como sacrifício de Jesus, evidentemente, mas sim como a libertação do povo de Israel desde lá do Egito, mas paralelamente os judeus celebrando pela libertação e os cristãos celebrando pelo sacrifício de Jesus que trouxe salvação. A partir do terceiro século para o quarto século, os cristãos começaram a olhar uma celebração além da Páscoa, que continuou até os dias de hoje, mas olhar sobre uma celebração também do nascimento de Jesus. E isto lá no terceiro, quarto século acontecia especialmente em Roma. Então, você tinha a igreja principal de Roma e cristãos do norte da África, que começaram a dar esse olhar. Então, esse título, que vem do Natal, essa palavra que é natalis, em latim, começou a ter uma conexão mais direta com o nascimento de Jesus. Então, o Natalis Domini, que é o nascimento do Senhor, começou a tomar uma dimensão muito especial e virar uma celebração cristã. Poxa, temos que comemorar não só o sacrifício de Jesus para a nossa salvação, mas o seu nascimento, que está ligado a todo esse plano. E a partir ali do quarto século, lá por ano 350, a gente já começa a encontrar nos calendários da época, especialmente em Roma, e depois foi passando pelo mundo afora, a comemoração que veio como um dia 25 de dezembro. Olha aí, por volta do quarto século. Esta data, vamos já deixar super claro aqui para nós, é uma data que temos hoje convicção absoluta de que não foi a época do nascimento de Jesus. Todos os estudiosos, arqueólogos, teólogos têm em comum o seguinte: há uma certeza, pelo relato bíblico, pela época do ano na Palestina, em Israel, e por alguns outros fatores, recenseamento romano e algumas outras festividades judaicas, se tem uma convicção de que Jesus definitivamente não nasceu em dezembro, muito menos no dia 25. Há uma dúvida, vieram algumas tradições, talvez fosse até um dia, o 25 de dezembro, era comemorado uma festa pagã ligada ao sol. E aí, alguns cristãos talvez tenham tido a ideia de, puxa, vamos relacionar essa data, vamos escolher uma data para o nascimento de Jesus, porque ninguém tinha com precisão o dia em que Jesus nasceu, e Jesus, que é o sol que veio trazer a luz ao mundo, que é essa luz do mundo de salvação, e dá um significado cristão para uma festa pagã, vamos usar esse dia. Talvez tenha sido isso. E existem outras teorias também para a escolha do dia 25 de dezembro. E assim ficou. Mas eu queria, o foco não vai ser este na sequência, mas só para deixar registrado para vocês que, por esse motivo de dezembro, nesse período na Palestina, é um período de inverno. Então, teria sido muito pouco provável, pouquíssimo provável, que Maria e Jesus tivessem feito essa longa viagem no inverno
e menos provável ainda que o recenseamento ocorresse nesse período, justamente pela dificuldade de viagens que eles teriam. Então, considerando esse tempo, considerando outros fatores, eu vou só semear aqui uma ideia para vocês. Hoje, uma boa parte de teólogos e arqueólogos acreditam que o nascimento de Jesus tenha ocorrido em torno do outono, que seria entre setembro e outubro na Palestina. Então, há outras teorias que pegam um pouquinho mais de abril, mas essa do início de outono é muito forte. Amigos, o mais importante nesse momento, e eu queria dizer a vocês que Gatinha e eu, nós celebramos grandemente o Natal. É uma época muito especial do ano. É uma data simbólica em que o mundo, depois do quarto século que eu comentei ali com vocês, que começaram a celebrar o nascimento de Jesus, o dia 25, isso foi se espalhando pelo mundo e foi adotado grandemente. Não na totalidade. Há alguns países, algumas regiões, especialmente do Oriente, que não adotam essa celebração do Natal. Mas o mundo cristão, o universo cristão celebra. E nós também celebramos. É uma data simbólica, que o mais importante aqui não está na data, mas sim em a gente celebrar um episódio espetacular, não só da história da humanidade, mas hoje eu gostaria de colocar aqui para vocês um episódio da história do universo. E é por esse motivo que, quando eu coloco aqui para vocês, nessa introdução da trilogia, ah, o Natal no plano de Deus, eu gostaria de olhar junto com vocês o episódio do nascimento de Jesus sobre uma ótica mais ampla. O que a palavra de sabedoria da Bíblia nos revela sobre o olhar de Deus sobre o Natal, o nascimento, a celebração do nascimento de Jesus. Esta é a proposta. Por isso, vamos dividir em três partes. Quero fazer um comentário com vocês hoje, e por isso vamos usar a palavra de sabedoria, a nossa Bíblia ilustrada aqui, para que a gente possa ter uma visão de qual poderia ser o plano de Deus revelado ali, em relação ao nascimento de Jesus. E por isso eu trago, portanto, essa linha do tempo super conhecida por todos vocês, que vai da criação a eternidade. E quando nós trazemos aqui o primeiro aspecto, vou limpar um pouquinho a nossa tela, quero trazer aqui para vocês. Vejam que o destaque agora ali no centro do mundo, da linha do tempo, dessa timeline, agora se tornou o nascimento de Jesus. Eu tenho colocado sempre como sacrifício, mas entenda como a vida de Jesus, que dividiu a história da humanidade em antes de Jesus e depois de Jesus. E a primeira conexão, aliás, vamos deixar a nossa imagem do Natan, essa obra-prima aqui, como uma referência ao ponto central que nós queremos conectar ao nascimento de Jesus. E eu queria, surpreendentemente, trazer um ângulo diferente do plano de Deus revelado na Bíblia. E essa primeira parte está aqui nessa conexão. Vamos conectar o nascimento de Jesus com a criação e antes da criação. Eu vou usar como criação aqui, e aliás trago uma outra tela do próprio Natan, está aqui mais uma tela inspiradora também, lindíssima. Eu vou fazer até o seguinte, deixa eu colocar ela ampliada aqui para você nesse momento, daqui a pouco eu volto na nossa linha do tempo. Olha que bela obra de arte. O Natan, eu descobri aqui na sua galeria que ele tem uma série sobre a criação. E ele então pintou 7 temas relacionados aos 7 dias da criação. Esta daqui é o segundo dia, quando o relato bíblico diz que Deus separou
as águas debaixo da terra e acima da terra, e foi criando a parte seca. E essa é mais ou menos a fórmula que o Natan encontrou para expressar, né? Colocando ali até as mãos. Depois, num quadro, a gente tem uma visão mais clara, como se fosse Jesus ali, e é Jesus, porque Jesus esteve presente na criação, Deus Pai, Deus Filho, Jesus, né? E Deus Espírito Santo, a trindade ali presente na criação. E ele expressou esse movimento, olha, a luz já tinha sido criada no primeiro dia, então você já vê presente ali, e vê essa separação de águas e terras acontecendo, e fórmulas mil, né, uma fórmula matemática da física, da química. Amigos, a engenhosidade que está por trás da ciência da criação. Que belíssimo! Eu achei esse. Olha, estou trazendo aqui uma obra atrás de outra que são inspiradoras. Eu trouxe aqui para retratar essa primeira conexão, para dizer algo aqui muito especial para vocês. Deixa eu até interromper um pouquinho. Então, está aqui a nossa primeira conexão. Amigos, o primeiro conceito que a gente gostaria de deixar com vocês esse final de ano é de que o nascimento de Jesus estava planejado antes mesmo da criação do mundo. Exatamente. Há textos, eu trouxe um para vocês, já coloco aqui para vocês. Há textos na Bíblia tão interessantes que diz assim: mesmo antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos escolhido para a salvação. O mundo nem ainda existia. No seu plano de criação, por isso essa conexão aqui, quando Deus estava preparando o universo, na sua onisciência, sabendo as coisas antes mesmo que elas viessem a acontecer, Deus tomou uma decisão também, na sua onipotência, de criar seres humanos com livre-arbítrio e não apenas robôs automáticos. E como esses seres humanos foram criados com livre-arbítrio, Deus, na sua onisciência, sabia que o ser humano tinha o potencial de escolher o mal. E isso acabou acontecendo. E esse mundo teria um desvirtuamento. A gente tem na nossa linha do tempo esse tema sempre presente, né? É, Deixa eu ver se eu coloco aqui uma imagem. Agora sim. Olha, está retratado aqui. Deus criou com perfeição, mas o universo e os seres humanos e outros seres com o poder de livre escolha. Mas escolhemos os caminhos que não era o plano de Deus original e houve uma queda. E a Bíblia diz claramente como o pecado entrou no mundo, o mal entrou no mundo. E a gente vive nesse estágio do submundo aqui do plano original de Deus, nessa linha abaixo. Ela vai ser restaurada. Nós já conversamos sobre isso. Mas, por enquanto, estamos por aqui, né, no finalzinho, ainda estamos nessa parte do submundo da humanidade. Que pena. Mas, na sua sabedoria e onisciência, Deus se identificou assim: mesmo assim, vou criar os seres humanos com livre-arbítrio. Mas já tenho um plano para restaurar a humanidade se ao eles escolherem o mal, viverem o mal, e olha o que nós estamos vivendo hoje, presenciando no mundo afora. Semana passada, vocês sabem, eu acompanhei dois sepultamentos, de um amigo e de uma esposa de um amigo de infância. Que coisa triste. Mas esse é o cenário que Deus prevê o seguinte: a escolha do mal leva a isto. Mas eu tenho um plano de salvação. E esse plano de salvação significava que um deles, da Trindade, teria o papel de de se transformar mesmo, né? De se tornar um ser humano, viver aqui, se sacrificar para que pudesse trazer a salvação e a eternidade futura. Portanto, amigos, que coisa fantástica.
muito antes do universo existir, antes mesmo da criação, Deus tinha planejado o nascimento de Jesus. Que ângulo extraordinário este! É uma pena que hoje, ao vermos assim as comemorações de Natal, com tanta luz, com tanta beleza estética, artística, e muito comércio também, é claro, né? Mas a profundidade do significado do Natal se perdendo, né? E olha que coisa fantástica. E eu trago pelo menos um texto para vocês aqui, para que vocês possam ter esse ângulo da profundidade do Natal no coração de vocês. Está no livro de Efésios. Eu trouxe um pequeno pedaço ali, tem um comentário maior, que ele diz assim, ó, porque Deus nos escolheu nele, e nele aqui estava se referindo aqui Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma referência a Deus Pai também, nos escolheu nele aqui, no contexto, a gente percebe claramente que é uma referência a Jesus. Deus, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Amigos, antes daqueles 7 dias da criação, Deus já tinha o seu plano de restauração e de salvação, não só da humanidade, mas da sua vida, Danilo, da sua vida, Ayrton, da sua vida, Hebe. E posso ver alguns poucos aqui, Agenor, Marcela, Sérgio. Deus já tinha cada um de vocês na sua mente. Eles virão a existir, mas nascerão no momento de baixa da humanidade. Mas eu tenho um plano de salvação para você, Marcela, para você, Sérgio, para você, Beloni, Alexandre. E esse plano da salvação, esse plano de Deus, incluía o nascimento de Jesus, um deles se tornando humano para que pudesse viver e trazer a salvação para nós. Percebe a profundidade do significado do Natal? Essa primeira conexão que eu queria trazer para vocês. Mas quando a gente olha, e aqui conversando com a gatinha essa semana sobre esse tema, né, gata? É, ela estava lembrando alguns detalhes que eu trouxe para a nossa live de hoje também. Eu estou fazendo essa conexão do nascimento do Natal de Jesus com a criação, ou melhor ainda, antes da criação. Mas depois da queda, quando a gente pega todo esse período aqui, conhecido como antes de Cristo, em que Deus providenciou profetas, e há um texto maravilhoso na Bíblia que diz assim: olha, Deus não vai anunciar as coisas, Deus não vai realizar as principais coisas da história da humanidade no plano da salvação sem antes anunciar aos seres humanos, através dos profetas. E é por isso que hoje, amigos, olha que coisa incrível, nós temos a Bíblia. 66 livros inspirados, da onde eu estou tirando os trechos de reflexões aqui, para que a gente possa ver aquilo que Deus anunciou. E quando eu vejo essa visão aqui e começo a olhar os livros que estavam lá antes do nascimento de Jesus, há uma coisa incrível que eu queria trazer aqui para vocês e mando até no nosso grupo de WhatsApp novamente. Que é o seguinte: profetas e homens inspirados por Deus aqui, muito antes, 700 anos antes de Cristo, até mais, eles anunciaram o nascimento de Jesus. Outro ângulo maravilhoso dessa conexão. Olha, são muitos, mas eu trouxe três aqui para vocês. Olha, aqui é um livro de Miqueias, um profeta, viveu e atuou como profeta ali pelo ano 740 a 700 antes de Cristo. E ele ali, inspirado por Deus, trouxe esse trecho. Entre outros, eu peguei um pedacinho. Mas você, referindo-se a Belém, Belém e Efrata é a mesma cidade de Belém ali da Judéia, onde nasceu Jesus, tá? Efrata por causa da região de Judá que Belém estava posicionada.
Então, mas você, Belém, embora pequena entre os clãs de Judá, que é a tribo de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Olha, um toquezinho, depois o texto vai dando o contexto ali, Belém. Primeira referência até geográfica do nascimento de Jesus. Um outro profeta, Isaías, viveu também mais ou menos na mesma época do profeta Miqueias, 740, atuou entre 740 a 700 antes de Cristo. Ele trouxe um outro dado assim desde aquele tempo. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Olha só um sinal. Gente, 700 anos antes do nascimento de Jesus. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco. Uma virgem ficará grávida e dará à luz ao filho que se chamará Emanuel. Percebem? 700 anos antes do nascimento de Jesus. E um terceiro exemplo para a gente ficar por aqui, porque são vários outros. O próprio profeta Isaías, ele. é, Aliás, deixa eu checar aqui isso. Ele traz esse outro texto aqui, perdão. Olha que interessante, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E aí vem os nomes que são atribuídos posteriormente a Jesus. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Esse menino era uma referência clara a Jesus. Amigos, Deus deu sinais à humanidade. Primeiro, que ele nos escolheu antes mesmo da criação do mundo. E ele preparou esse dia de Natal do nascimento de Jesus, um Natal especial na história da humanidade, antes mesmo da criação do mundo. E depois, 600, 700 ou mais anos antes do nascimento, ele estava anunciando com outro grau de detalhes. Há outros detalhes muito interessantes, são vários textos, mas hoje eu queria estimular você a entender o significado do Natal antes da criação e muito antes desse dia ter acontecido. E assim, amigos, que a gente vai compreendendo a importância desse dia para a humanidade. Eu deixo com vocês um outro texto que é um dos clássicos da palavra de sabedoria da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto, ele é uma referência também ao sacrifício de Jesus, celebrado na Páscoa, para nós cristãos, mas ele também, amigos, é uma referência ao nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus foi esse filho que Deus Pai deu ao mundo para que aqueles que creem em Jesus, aquele bebê Jesus que nasceu, viveu, viveu o seu ministério aqui, morreu na cruz, mas ressuscitou e subiu ao céu, para que pudesse depois nos dar a eternidade. É aquele que crê nesse Jesus tenha a vida eterna. Amigos, percebem a profundidade desta primeira conexão? Aquela foi uma noite histórica para a eternidade. Deus se tornando ser humano através do bebê Jesus que nasceu de Maria, uma virgem que teria o seu filho que viesse trazer salvação ao mundo. Lembram-se a canção que coloquei hoje no início? Maria, você sabia que o seu bebê seria o salvador da humanidade? Este é o verdadeiro significado do Natal. E que este texto
esteja sempre no seu coração, não só na época do Natal, mas todos os dias da sua vida. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão profunda que ele deu seu filho, o bebê Jesus, para que todo aquele que nele crê jamais pereça, mas que tenha, sim, a vida eterna. E é por isso, amigos, que eu, ao encerrar essa primeira conexão, para que a gente possa sentir a profundidade do nascimento de Jesus, eu deixo com vocês este texto para que esteja sempre no nosso coração, do profundo amor de Deus. Vamos orar? Pai, nós estamos nos céus, queremos te agradecer pela oportunidade que tivemos aqui de refletir um pouquinho sobre o profundo e eterno significado do Natal. Que nós e nossas famílias, todos os nossos familiares e amigos, aqueles com quem nos conectamos, tenhamos esse significado no nosso coração, não somente na nossa mente, mas no nosso coração, neste Natal de 2025. Que, embora a humanidade tenha se perdido um pouquinho em relação a esse significado, talvez tenha se perdido muito, mas que nós e nossos queridos tenhamos esse significado sempre presente. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor esteja presente como Deus presente, Deus Emanuel, como o nome de Jesus também se refere, que esteja presente na nossa vida e na nossa família neste Natal. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amigos, deixa eu convidar a gatinha aqui. E eu quero ajudá-la aqui. Como nós curtimos o Natal, né? Muito. Como sabemos, já mencionado no início, né? Essa data é relativa, mas ela é simbólica. E um simbolismo muito especial. Seja nas imagens dos nossos presépios aqui, seja no texto de sabedoria da Bíblia, e agora nessa Bíblia especial desse ano, né? Essa Bíblia ilustrada, esse tema vai fazendo parte da nossa vida a cada ano. Sim. É Bom, uma data muito especial. É, que é uma pena que uma grande parte das pessoas é, talvez nem se lembrem por que existe essa comemoração de Natal. O que quer dizer a palavra Natal? Natal quer dizer nascimento, mas nascimento de quem? É, pelo que a gente percebe, a maioria das pessoas não se liga nem no sentido mais básico da palavra Natal. que é a comemoração É de de um nascimento. nascimento de alguém muito É, especial. Agora imagine um mergulho mais profundo sim. nesse significado. Como eu vi no display do elevador aqui do nosso prédio, sim, o Natal que você mais esperava é o Natal dos Pokémons. E assim vai. Olha, aqui em São Paulo eu já vi Natal de toda a natureza, do Natal de Harry É, Potter do Mickey. ao É. Natal do Pokémon agora. Pokémon é o Natal que você mais esperava. Uau! Amigos, nosso convite vai ser para que você tenha nesse Natal as três dimensões de conexões da profundidade do significado desta data, embora seja uma data simbólica. A Sim, primeira é essa que mas de colocamos fato, aqui né? hoje, que se refere ao passado e ao presente. Antes da criação do mundo, Deus tinha planejado esse momento especial. Ele não pode ser substituído, seja por qualquer tema Não, possível criado pelos seres humanos. Não pode ser substituído. Ele foi planejado antes da criação é. do universo. As outras duas conexões, eu convido você a não perder
na próxima sim. quarta-feira e na última em que a gente se despede dessa 11ª temporada com esses três temas ligados ao Natal.